Olá, seja bem-vindo para mais uma aula do nosso curso Seguindo Jesus. Nós estamos começando agora o quarto semestre, então você já cobriu boa parte da vida de Jesus e agora nós estamos entrando para os seus últimos 4 meses de ministério. Muita coisa acontece nesse tempo e a gente ainda tem muita coisa especial para aprender. Eu espero que você aproveite ao máximo, tá ok? Bom, vamos lá? O tema da aula de hoje é Olhos para Ver. E eu escolhi esse tema porque o primeiro texto da sua devocional nessa semana foi sobre um milagre que Jesus fez um tanto quanto diferente. Pela primeira vez, Jesus teve que intervir 2 vezes para curar uma pessoa. Você já deve ter notado que Jesus tinha um poder excepcional. Pessoas foram curadas apenas porque tocaram nas vestes de Jesus. Isso não aconteceu só com a mulher do fluxo de sangue, outras pessoas também tiveram a mesma experiência de tocar e serem curadas. Jesus curou e até libertou pessoas do poder do inimigo à distância, dizendo: vai embora, tua filha está melhor, teu servo já melhorou. E de fato, quando a pessoa chegou ao local, descobriu que naquele mesmo instante que Jesus declarou a cura, a pessoa tinha sido curada ou liberta. Agora, pela primeira vez, lá em Marcos capítulo 8, versículo 22 a 26, nós temos Jesus curando um cego. O fato foi o seguinte: apareceu um cego trazido por amigos até Jesus para ele ser curado. Ficavam rogando que Jesus tivesse misericórdia ou fizesse alguma coisa por ele. Só que Jesus pegou e tirou ele do meio da multidão, levou para um lugar mais isolado, cuspiu nos olhos e colocou a mão sobre os olhos dele, e depois tirou e perguntou: você vê alguma coisa? E a resposta do cego foi interessante. Ele disse: eu vejo pessoas, mas não as enxergo claramente. Elas parecem árvores andando. Então Jesus colocou as mãos mais uma vez sobre os olhos daquele cego, e quando tirou, aí sim a cura foi completa e ele pôde ver as pessoas como elas são na realidade. Eu coloquei olhos para ver porque eu imagino que a maioria de nós sofre do mesmo problema desse cego. Eu não quero entrar aqui em detalhes da história, por que Jesus teve que curar em 2 estágios, sendo que ele curou tantas outras pessoas de uma vez ou só com uma palavra. Eu acho que isso não vem ao caso. As coisas aconteceram como aconteceram e a gente só pode aprender a partir do que aconteceu e não ficar pressupondo que talvez o poder de Jesus estivesse acabando ou que aquele cego tinha um outro problema. O que aconteceu já nos serve para a gente refletir sobre a nossa própria capacidade de ver. Talvez como aquele cego, nós temos olhos para ver, mas somos traídos no processo de interpretação do que a gente está enxergando. E aí nós não conseguimos ver claramente as coisas e pessoas como elas são de verdade. Perceba que foi isso que aconteceu com o cego. Ele estava conseguindo ver, antes ele não via, agora ele via, porém ele enxergava as pessoas como se elas fossem árvores andando. Era essa a aparência que tinha para ele. Ele não enxergava como as pessoas são, como nós enxergamos as pessoas hoje. Havia um problema entre o que ele via e a aparência que ele notava. E isso era uma grande dificuldade. E talvez isso esteja acontecendo contigo e comigo hoje. Ao invés de nós enxergarmos as coisas e pessoas como elas são, nós podemos estar enxergando como elas nos aparentam. Apenas uma aparência. E eu vou dar um exemplo para você entender isso. Se você começar com uma boa disposição, tenderá a enxergar elementos que confirmem positivamente a sua boa disposição para com uma pessoa, para com uma situação, para com uma empresa, para com um negócio. Se você tiver boa disposição no seu coração, você vai encontrar os elementos que confirmem essa boa disposição. Mas se você começar com uma indisposição, você está desconfiado da pessoa, você está desconfiado do problema, da dificuldade, o que acontece? Você tenderá a enxergar os elementos que confirmem sua desconfiança. Hoje se chama isso de viés de confirmação. Mas isso sim interfere na maneira como a gente enxerga as coisas. A nossa própria disposição faz aparecer mais nitidamente aos nossos olhos aquilo que a gente acha que é, aquilo que a gente acha que vê. E isso pode nos atrapalhar na nossa situação, né? na nossa interpretação das coisas que estão acontecendo com a gente.
Parece algo banal, mas é uma perigosa distorção da realidade que pode levar a enxergar o bom como o mal e o mal como bom. Isso se aplica diretamente nos textos que a gente estudou ao longo da semana. Por exemplo, Jesus perguntou para os discípulos em Marcos 16, aliás, Mateus 16, Marcos 8 e Lucas 9, o que as pessoas estão dizendo a respeito de mim? Quem elas acham que eu sou? E os discípulos tinham várias respostas. Alguns dizem que você é um profeta, outros dizem que você é o profeta Elias, outros ainda dizem que você é a reencarnação de João Batista, recentemente morto por Herodes. Olha só como é que a predisposição das pessoas faziam elas olhar para a vida de Jesus e enxergar algo. Alguns achavam que era um profeta, então encontravam evidências de que era profeta. Alguns achavam que era apenas um profeta, então eles conseguiam enxergar evidências que comprovavam a sua opinião de que era apenas um profeta. Outros achavam que ele era a reencarnação de João Batista. Lembra de Herodes? Ele achava que essa era a opção certa porque ele tinha poderes milagrosos, o que explicaria, né? João Batista voltou dos mortos com poderes milagrosos. É a única razão para esse cara conseguir fazer esses milagres. Então Herodes enxergava dessa forma, muitos outros enxergavam dessa forma e encontravam essas evidências de que era esse o problema, era isso que estava acontecendo. Os que tinham má vontade com Jesus reconheciam nele uma farsa. Os fariseus, os líderes religiosos, que inclusive não tinham ciúme de Jesus, não o reconheciam como filho de Deus, como profeta, nem como nada disso, não reconheceram João Batista também. Então eles encontravam em Jesus as evidências de que Jesus era um farsante, de que Jesus não era um homem de Deus. Por exemplo, Jesus não lavava as mãos, não ensinava os discípulos a lavar as mãos antes das refeições, Jesus se assentava com pecadores, Jesus curava no sábado, alguém que era de Deus com certeza não curaria no sábado. Então eles ficavam colecionando todas aquelas evidências conforme a sua má disposição contra Jesus e tratavam Jesus como um charlatão, até mesmo como o emissário ou servo de Beelzebu ou de Satanás, como você preferia. A própria disposição da pessoa atrapalha ela na percepção da realidade e na percepção daquelas pessoas com que ela se relaciona. Os fariseus, mesmo diante de tantos sinais e evidências que demonstravam que Jesus era de fato um homem de Deus, não conseguiam aceitar isso. E eles rejeitavam todas essas evidências para ficar com as evidências que eles queriam de que Jesus deveria, inclusive, morrer, porque estava conduzindo as pessoas para um caminho errado na opinião deles. A tendência de enxergar o que confirma as nossas próprias crenças e opiniões, ou as nossas próprias descrenças e desconfianças, aquilo que nos ajuda a confirmar as nossas opiniões prévias, tende a continuar na nossa vida e ditar a nossa percepção, até que a verdade seja revelada em algum momento. Foi assim que nós percebemos que aconteceu com Pedro. Os discípulos, logo no começo, desconfiavam que Jesus era o Messias porque ele disse que era. E eles começaram a seguir Jesus com a esperança de que ele fosse o Messias. Mas mesmo a ideia de Messias era muito vaga e eles podiam ter alguma desconfiança. Lembre-se que quando Jesus parou a tempestade, Jesus ordenou que o vento também se acalmasse, e eles perguntaram: quem é esse que até o mar e o vento obedecem à sua voz? Então não havia assim um consenso para eles de quem era Jesus, mesmo estando próximos de Jesus. Não havia, pelo menos até esse momento nessa semana. Porque quando Jesus perguntou para os discípulos: e vocês, de quem vocês acham que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Pedro reconheceu a divindade de Jesus como Filho de Deus, Jesus o elogiou, dizendo: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, foi o próprio Deus que te revelou a respeito da minha pessoa.
Aliás, de fato, a gente só pode ver Deus como Ele é a partir de uma revelação espiritual. Nenhum ser humano que está cego para as coisas espirituais consegue enxergar a realidade do reino de Deus. Quando Jesus encontrou Nicodemos na calada da noite, Nicodemos veio falando e elogiando Jesus. Bom mestre, eu reconheço que o Senhor vem da parte de Deus. E Jesus falou, que bom, Nicodemos, se você reconhece que eu sou da parte de Deus, é porque você nasceu de novo. E Nicodemos ficou confuso com aquilo, pensando, mas como que eu vou nascer de novo? Vou voltar para o ventre da minha mãe? Vocês lembram? Foi no nosso primeiro estágio de estudo aqui no Seguindo Jesus. E Jesus falou, olha, quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. Então, se você nasceu do espírito, então você consegue enxergar as coisas espirituais. Se você reconhece que eu sou de Deus, é porque você nasceu de Deus. Finalmente, parabéns, Nicodemos. Nicodemos ficou mais confuso ainda. Eu acredito que Nicodemos chegou a se converter de verdade, reconheceu Jesus como Messias. Mas o ponto é esse: nenhuma pessoa lá fora, nem você, conseguia reconhecer a Jesus como Filho de Deus ou o próprio Deus na vida, na realidade, sem que essa revelação seja dada do alto. Deus revelou essa verdade para Pedro e Pedro declarou com seus lábios: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi assim que Pedro reconheceu de fato quem era Jesus. Ele olhava Jesus, mas a percepção de Jesus até aquele momento era estranha. A aparência ainda não correspondia à pessoa. No instante que Deus revelou, ele conseguiu enxergar como Jesus era, o Filho de Deus, diante da revelação. Só que olha só, mesmo depois que a gente experimenta uma revelação de quem é Deus, nós ainda temos nossas predisposições, nossas opiniões, crenças e expectativas influenciando a nossa forma de enxergar o Filho de Deus, até o próprio Deus, em o que ele deve fazer, como ele deve pensar, como ele deve agir. Lembre-se que imediatamente depois dessa revelação, Jesus começou a ensinar os discípulos sobre o que ia acontecer com o Messias, sobre como ele seria perseguido, entregue na mão dos judeus, daí na mão dos gentios, maltratado, morto, para ressuscitar ao terceiro dia. Quando Pedro ouviu essa história, ele não concordou, ele chamou Jesus de canto, repreendeu Jesus, dizendo: mestre, não fala essas coisas tão tristes a respeito do Senhor, isso não vai acontecer, não é isso que vai acontecer com o Messias, nós estamos aqui para garantir que isso não vai acontecer com o Senhor. O Senhor vai sentar no trono de Davi, nós vamos estabelecer o reino de Israel. Pedro projetou em Jesus a sua expectativa humana do que seria um Messias, e de como que o Messias devia se portar, e o Messias não devia se colocar daquela forma coitada, dizendo que ia ser morto, né? Por conta da sua percepção de que Jesus era o Messias, e do que devia ser o Messias, Pedro rejeitou completamente o ensino do Messias, que ele acabou de reconhecer que era o Filho de Deus, dizendo: isso não vai acontecer com o Senhor, para com essas histórias, isso não está certo. Ele desprezou o ensinamento do Filho de Deus, porque a percepção dele não encaixava com o que o Filho de Deus estava ensinando e profetizando a respeito do futuro. Olha que loucura, como é que a percepção é capaz de influenciar a nossa disposição em relação a coisas reais, a ensinamentos reais, a realidades que nos apresentam de uma forma tão clara. Nós distorcemos porque elas não se encaixam naquilo que a gente espera. Isso é realidade em todos os aspectos da vida. Por exemplo, alguém que começa a namorar ou que se apaixona por alguém, costuma projetar nessa pessoa, né? Ele não enxerga o que a pessoa é, mas ele projeta na pessoa o que ele espera que a pessoa seja. Então ele não se relaciona com a pessoa, mas com a expectativa do que essa pessoa venha a ser para ele. Então não está namorando com uma pessoa real, ele está namorando com um sonho, com uma ideia. Isso acontece também através das nossas paixões políticas. Muita gente não enxerga a realidade do seu candidato, mas projeta nele algo de bom, e aí vê nele mais do que ele é. Isso também acontece de maneira negativa. Muita gente, por amar demais um político, um partido, uma posição ideológica, não enxerga a realidade que está por trás disso, mas só enxerga os pontos positivos, e isso influencia na maneira dela se relacionar com aquele partido. Isso também tem a ver com a igreja, isso também tem a ver com a fé, e isso tem a ver com Deus, com toda certeza. Será que você está se relacionando com um Deus que é,
ou com o Deus que você imagina que tem que ser? Será que quando você lê a Bíblia e ela fala com você, ou você ouve ela falando apenas aquilo que você espera ouvir? Isso é muito importante. Será que você tem olhos para ver e ouvidos para ouvir? Ou será que você, como aquele cego, enxerga, mas não claramente, porque a aparência das coisas é diferente do que elas são de verdade? É muito importante que você vença isso. Precisamos que Jesus toque constantemente nos nossos olhos. Jesus tocou 2 vezes nos olhos daquele cego, para que ele pudesse enxergar claramente. Eu acho que o nosso problema é muito mais sério, e nós precisamos que Jesus toque constantemente nos nossos olhos, para a gente ir corrigindo a maneira como a gente interpreta a realidade, não a partir das nossas expectativas, mas a partir do que ela é. Isso é extremamente importante. Quem sabe, se Jesus tocar nos seus olhos, você começa a enxergar a realidade melhor, como ela de fato é. A sua percepção da realidade afeta diretamente a compreensão da realidade e as escolhas que você faz. Quando Jesus Cristo falou sobre o problema que viria sobre ele, os discípulos, ou pelo menos Pedro, começou a rejeitar aquela realidade hostil de sofrimento, Jesus chamou a atenção dele e disse: para trás, arreda Satanás, porque você não está falando pela perspectiva divina, você está falando pela perspectiva humana, você está enxergando por um prisma humano. Você está interpretando a realidade por uma visão limitada, uma visão corrompida de ser humano, e isso não me interessa. Eu estou enxergando essa realidade de uma maneira espiritual, é isso que tem que acontecer conforme os desígnios de Deus. Então, você está me tentando. Arreda, sai daqui. E ele repreendeu Pedro de uma maneira muito veemente e dura. A mesma repreensão que muitos de nós precisa ter. Para de enxergar dessa forma. Você está enxergando as coisas como um ser humano corrompido enxerga. Você não está enxergando as coisas como elas são e nem como elas devem ser a partir do propósito divino. Então, por favor, para com isso. Jesus Cristo está nos fazendo o mesmo alerta. E então ele disse muitas outras coisas para os discípulos, dizendo: olha, se você quiser me seguir, você precisa negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Se você acha que é caro e não quer abrir mão de todas as coisas, não vai desprezar, aborrecer, o palavreado é bastante forte, né? Mas a ideia é de que você precisa priorizar, me seguir, acima de tudo, e colocar todo o resto em segundo plano. Se você fizer isso, você vai ganhar a vida. Agora, se você achar que isso é radical demais, que você está perdendo muitas coisas por mim, e resolver manter essas coisas para ganhar a sua vida, você vai perder a sua vida de fato. Então, a percepção que a gente tem da realidade nos atrapalha na compreensão e interfere nas escolhas. Se você for encarar a vida a partir das suas perspectivas e não da perspectiva divina ou de Cristo, você pode escolher errado. Você pode achar Jesus está pedindo muito e não entregar, e achar que você com isso está ganhando, você tem mais liberdade para fazer o que você quer, para sonhar os seus sonhos, para ir atrás dos seus projetos, mas no final você vai descobrir que tudo aquilo era vaidade e que você perdeu a sua vida no final das contas. Por outro lado, se você tiver a percepção de que não existe nada mais precioso do que o Filho do Deus vivo, não existe caminho mais honrado do que segui-lo, não existe propósito mais elevado do que ser um discípulo próximo de Jesus, que nega-se a si mesmo e que coloca como prioridade estar com Jesus, estar em Jesus e ter Jesus dentro de si. E por isso negligencia ou deixa em segundo plano tantas outras coisas, diz a palavra do próprio Jesus que você vai ganhar a vida, você vai experimentar a verdadeira vida. Olha que coisa absurda e que coisa importante nós estamos aprendendo aqui. Você precisa que Jesus toque nos seus olhos para você enxergá-lo como ele é. E enxergar a realidade de que as outras coisas não valem tanto quanto ele vale. Só assim você vai fazer a escolha certa.
Outra coisa, você precisa que Jesus toque constantemente nos seus olhos, não só para enxergar melhor a realidade à sua volta, mas também porque os seus olhos podem se abrir para enxergar o reino de Deus. Nós sabemos que todas as coisas que existem, elas existem a partir daquilo que é invisível. O que é visível foi criado a partir daquilo que é invisível. Então existe uma realidade que nós não conseguimos perceber, mas é uma realidade mais importante da onde nasceu a realidade que nós conseguimos enxergar. É isso que nós enxergamos pela fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Então, o mundo espiritual existe. O reino de Deus não é algo futuro, é algo que existe. E lá há forças, há poderes, há anjos, há arcanjos, há seres espirituais, principados, potestades. Há tanta coisa no mundo espiritual que a gente não consegue enxergar. Jesus Cristo disse para os seus discípulos: alguns de vocês não vão morrer antes de ver o reino de Deus em toda a sua glória, em toda a sua manifestação de poder. E daí alguns dias, ele pegou Pedro, João e Tiago e levou para um momento de oração no alto de um monte. E ali se deu o que nós costumamos chamar de transfiguração. O monte da transfiguração. O fato é que eles estavam buscando a Deus ali, os três, Jesus também orando, e de repente as roupas de Jesus começaram a brilhar e se tornar alvas e resplandecer, e a face de Jesus também começou a brilhar intensamente como a luz do sol. E os discípulos estavam vendo aquilo atordoados, quando de repente apareceram duas pessoas que haviam morrido há muito tempo, Moisés e Elias, e começaram a conversar com Jesus sobre os próximos acontecimentos que ele tomaria parte, inclusive a sua missão de morrer. E eles estavam ali conversando, Pedro ficou impressionado com aquela possibilidade de pessoas mortas estarem ali, vivas, conversando com Jesus. E ele falou: vamos fazer uma tenda, eu faço uma tenda para Jesus, outra para Moisés, para Elias, e a gente nunca mais vai embora daqui, porque isso aqui é maravilhoso demais. Mas ele nem fazia ideia do que ele estava falando, e depois que ele falou, uma nuvem cobriu tudo. Cobriu Jesus, cobriu Elias, cobriu Moisés, e uma voz falou do alto: esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer, ouçam ele e tal, como vocês leram durante a semana. E quando a nuvem se dissipou, apenas Jesus estava ali, os discípulos estavam deitados no chão com medo por causa daquela voz que eles ouviram. Jesus tocou, levantou eles: ei, não temam, não temam. O que acontece é que eles viram um pouquinho do reino de Deus, da manifestação do mundo espiritual que olhos humanos não conseguem enxergar. Eles viram isso porque eles estavam com Jesus, na hora certa e no lugar certo. Por isso, nós precisamos que Jesus toque os nossos olhos para nós enxergarmos a realidade como ela de fato é. Mas também nós precisamos estar perto de Jesus, porque quando a gente está com Jesus, pode ser que os nossos olhos se abram para enxergar uma realidade atrás da realidade que a gente vê. Uma realidade espiritual maravilhosa e poderosa, gloriosa. Jesus disse para os discípulos que não eram para eles contar para ninguém, até que ele tivesse ressuscitado. Isso intrigou os apóstolos, eles não conseguiam entender, mas eles guardaram o segredo e só foram contar isso para os outros muito tempo depois. Ficou registrado para nós nos evangelhos que aqueles três discípulos tiveram o privilégio de ver Jesus em sua glória resplandecente, ver pessoas que já tinham passado para o lado de lá e ouvir a sua voz, ver e ouvir, ver a glória de Deus numa nuvem e ouvir a voz majestosa do Deus vivo elogiando o seu Filho. Benditos são os olhos de Pedro, João e Tiago, pois viram o rosto de Jesus resplandecendo, suas vestes brilhando, viram Elias, viram Moisés, viram também a nuvem cobrindo aquela realidade. Desculpa, deixa eu desligar aqui. Bom, tudo isso que eu tenho colocado para você é extremamente importante, tá bom? Porque do mesmo jeito que os olhos deles foram benditos, os seus olhos também
podem ser benditos. Os olhos daqueles que creem em Jesus e o enxergam hoje de uma forma obscura. Paulo fala que nós enxergamos como num espelho embaçado, né? É um reflexo pálido, é um reflexo opaco da realidade. É assim que nós enxergamos o mundo espiritual, é assim que nós enxergamos Deus e é assim que nós enxergamos Jesus. Nós não enxergamos claramente como Ele nos enxerga, mas há uma promessa. Um dia nós veremos Ele face a face. E nós o veremos como Ele é, e o enxergaremos tão bem quanto Ele nos enxerga. E esse dia será maravilhoso. Portanto, por favor, não se desanime. Não descanse, não pare, continue avançando, continue buscando o Senhor Jesus Cristo. Peça para Ele tocar os seus olhos para que você consiga enxergar a realidade do jeito que ela é. Aliás, hoje, né, essa semana, a tarefa especial é abre, Senhor, os meus olhos. E eu lembrei você do que aconteceu com Samuel, quando Deus o chamou para ungir o próximo rei de Israel. Era um dos filhos de Jessé, e quando ele viu o primogênito de Jessé, ele pensou, com certeza é esse cara, porque era um homem forte, era um guerreiro, um soldado, um cara que se impunha por sua personalidade masculina, né, viril, e ele falou, com certeza é esse o próximo rei. E Deus falou no coração de Samuel, não é esse. Você está olhando para a aparência, eu não olho para a aparência, eu olho o coração. E aí, o cara escolhido era o rapazote, era um moleque ainda, era o Davizinho que não tinha sido nem convidado para aquele jantar, tão inexpressiva era a sua presença naquele momento. E Deus falou isso, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, não bastasse a nossa limitação de enxergar apenas a aparência das coisas, também criamos o hábito de ressaltar algo na aparência das coisas. Nós costumamos criar o que muitos chamam de rótulos. Rótulos que destacam de alguma forma o que tem dentro daquela embalagem. Nós criamos rótulos para as pessoas, nós criamos rótulos para as circunstâncias, nós costumamos encaixar as pessoas nesses rótulos para a gente poder identificá-las melhor. Muitas vezes esses rótulos são positivos, outros são negativos, alguns são bastante reais, mas a grande maioria é fictício, não corresponde à total realidade. Então a tarefa da semana é tentarmos nos livrar dos rótulos e pedir a Deus para abrir os nossos olhos e mostrar a verdade como ela é. E para isso, o exercício é você repetir uma oração assim: Senhor, eu quero ver esta, e aí você completa pessoa, o nome de uma pessoa, ou com uma circunstância, tá? Você vai completar com o nome, você vai falar assim: Senhor, eu quero ver esta pessoa como o Senhor vê. Abre, Senhor, os meus olhos. E o exercício é você fazer isso em todo momento, durante toda a semana, ou talvez no resto da sua vida. Quando você estiver envolvido numa circunstância terrível, assustadora, ou que não lhe apraz, não te satisfaz, está te incomodando, pare um pouquinho e fala: Senhor, eu quero ver essa situação como o Senhor vê. Abre os meus olhos para enxergar como o Senhor está enxergando nesse instante. Eu penso que é um exercício muito bom para a gente não ser escravo da nossa visão distorcida da realidade, corrompida pelos desejos ou pelos medos do nosso coração. Eu penso que ao fazer isso nós vamos avançar muito na nossa caminhada com Jesus e quem sabe Ele não abre os nossos olhos como abriu os olhos dos discípulos lá em Emaús, ou como abriu os olhos dos discípulos posteriormente. Que o Senhor abra os seus olhos, que o Senhor abra os meus olhos, e com os olhos abertos nós possamos servir melhor a Ele, enxergando a realidade como ela é, e quem sabe enxergando também um pouco mais o reino de Deus em sua glória. Deus abençoe a sua semana, a gente se vê no próximo encontro.